Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. TVK desta semana recebe o professor universitário e publicitário Laércio Ferreira, que fala muito sobre publicidade, sobre marketing, que obviamente vai nos apoiar para vencermos a crise. Muito bem, acompanhe o nosso TVK, também com a participação de Urbano Martins e a crônica da semana. Esta semana no TVK eu recebo o publicitário, professor universitário Laércio Ferreira. Laércio desenvolveu trabalhos específicos, mas eu quero aproveitar nesse momento de crise que o Brasil vive, né, usar essa experiência no marketing que vem, como conversávamos, da origem da guerra, né? Como é que você constrói ou desconstrói um produto? Como é que você analisa em tempos de crise o papel da publicidade e do marketing, Laércio? É um prazer tê-lo no nosso TVK. Eu que agradeço, Kiko, o convite. Olha, o marketing, ele busca oportunidades, seja no momento em que a economia esteja aquecida, seja no momento mais desconfortável, como nós estamos vivendo, né, o país. As grandes empresas sabem descobrir espaços e crescer nesse momento em cima de pequenas empresas, porque as pequenas empresas, num momento de conjuntura favorável, o consumo está aquecido, todo mundo começa a ser um grande player, consegue vender bem. As grandes empresas se incomodam com isso, só que elas possuem mais caixa, existe mais margem de lucro. Esses momentos desconfortáveis, que a gente denomina de crise, é uma grande oportunidade para grandes marcas recuperar o que perdeu para as pequenas, porque as pequenas não trabalham com planejamento. Porque não tem capacidade de financiar o seu cliente e outras coisas mais. Talvez, até pela característica do pequeno médio empresário de interior, de qualquer parte do país, não só aqui da sua região, é uma característica muito mais de sentimento, muito mais de percepção e pouca investigação e pouca gestão. É aquilo que você dizia, o anunciante nacional, ele tem toda uma capacidade técnica, ele faz uso de pesquisas. Tudo. E o anunciante regional tinha, eu acredito hoje, no caso da nossa região metropolitana de Sorocaba, há muita gente de fora que está investindo na cidade, então a mentalidade mudou um pouco. Mas o pequeno anunciante, ele gostava de colocar, por exemplo, o outdoor onde ele passava com o carro. Se ele ouvir uma rádio, não importa se o produto que ele vende é para um outro público que não ele próprio ou pessoas que estão naquele target dele, né, com a idade dele, com a faixa de consumo dele. Então, assim, é uma decisão mais emocional. Isso está mudando, as escolas de marketing estão crescendo em todo o país, é um profissional altamente valorizado, vestibulares competitivos. Como é que você enxerga todo esse contexto? O que você comentou foi muito comum na década de 80, 90 e até o meados dos anos 2000, onde uma geração de empresário não tinha construído uma segunda. Então essa geração, eu até comento que ela tinha uma decisão muito emocional, mais cardíaca, muito mais achismo e pouca técnica. Empírica. Porém, as instituições de ensino, sejam elas de qualquer função, né, como comunicação, marketing, administração, economia, criou uma nova geração com projetos técnicos premiando, né, dentro do conteúdo programático, que a investigação e as decisões de gestão elas não são mais emocionais, elas são absolutamente técnicas. Então houve uma mudança muito significativa na última década, onde você encontra marcas que de repente saem de uma loja para uma micro-rede já de 10 lojas, 15 lojas, 5 lojas, porque já é fruto dessa nova geração de gestores, onde a sucessão, que era emocional, passou para uma sucessão técnica. Essas empresas elas são consideradas estratégicas e não apenas uma empresa transacional. Existem 3 tipos de empresa: a transacional, a estratégica, né, e a relacional. Normalmente relacional é aquela que faz uma relação, mas é a política. Tá. O varejo é mais transacional e o serviço e a indústria é mais estratégico. Quando o varejo assume esse papel de estratégico, mesmo buscando sempre a transação, porque vive exatamente do volume de compras, a pesquisa, a investigação, ela é um fruto que você não pode desperdiçar, ela é essencial para uma decisão.
Nesse momento onde você tem menos dinheiro girando, você precisa ser mais estratégico, precisa ser mais preciso justamente para você se sobressair perante um concorrente que talvez estivesse te incomodando. Eu estou numa temperatura alta, eu lembro de churrasco, eu lembro de cerveja. A gente comentava sobre essa questão de desenvolvimento de mercado, e até o nome da tua empresa é fantástica, de assessoria de comunicação, assessoria empresarial, que é singular, né? Singular não é plural, é singular, é único, é específico. Aí eu pergunto para você, nós temos a indústria de cerveja com marketing absolutamente agressivo e você me colocou que existe obviamente um tamanho de mercado que uns nascem e passam a ser consumidores, outros morrem, e que nós tínhamos uma cerveja, uma Brahma lá atrás, mais encorpada. Como é que o mercado entende, como é que o marketing influencia esse tipo de decisão e isso a gente não percebe que está vivendo? Olha, vamos imaginar a cerveja dos anos 80, era uma cerveja mais encorpada e ela era de larga escala. Porém, você tinha menos volume de consumo por pessoa. Então, como é que eu faço a pessoa consumir? Veja, então é o marketing atuando em prol de uma decisão de consumo, em prol de um faturamento de uma empresa. É uma crueldade? Mas essa é a essência do marketing, descobrir oportunidades e deixar as empresas equilibradas. Então, a cerveja mais encorpada, que hoje já virou cerveja gourmet, que é um outro nicho, né? Ela foi traduzida para uma cerveja mais leve, que é a cerveja Pilsen. Por isso que a gente ouve que uma cerveja desce redondo. E ela conseguiu se consagrar. Que é aquela de segunda linha no passado que você levava para a praia porque era latinha. Exatamente. Né? E ela passou... Nem alumínio era lata. De terceiro lugar no mercado, ela passou a ser primeiro com um posicionamento de uma cerveja suave. As pessoas começaram a beber, viram que ela descia mais que as outras, a empresa começou a vender mais octalitros, né, por mercado. Então, o marketing influencia exatamente nisso. Qual que é o problema de uma empresa? Você precisa aquecer suas vendas? Quais são as suas vantagens competitivas? Então se investiga, pesquisa consumidor, degusta, ouve opinião e aí você muda completamente o posicionamento de uma marca. Então você sai de uma cerveja e ela saiu, se você lembra bem, até a Copa de 1994, a cerveja número 1 não era ela, era outra. Brahma, né? Era a Brahma, não era a Skol. Então, de 95 para cá, nós estamos falando de 20 anos, houve toda uma reestruturação. Por quê? Porque houve uma investigação, o marketing descobriu que precisávamos de uma cerveja mais suave para que as pessoas consumissem mais e não, vamos dizer assim, ficassem empapuçadas, né? Porque a cerveja ela te dá essa sensação. Ainda mais com o torresmo junto, né? Exatamente. E, consequentemente, você muda completamente o comportamento de um produto, de uma linha de produtos, com investigações assim em prol de um faturamento. Por exemplo, eu estou querendo anunciar na TV a cabo, eu quero anunciar no rádio, no jornal, no outdoor, né? Eu tenho um restaurante. E a gente vê muitas vezes, e aí estou apenas citando o restaurante, mas pode ser qualquer outra prestação de serviço, em especial a prestação de serviço, ou no varejo, onde você tem um contato muito forte com o teu cliente. Pergunto, qual é o caminho, né, que a gente tem que percorrer para não gastar o dinheiro à toa? A gente vê muita gente fazendo publicidade, até campanhas muito bonitas. Aí você chega, por exemplo, no restaurante, a comida não é boa ou o serviço está totalmente descoordenado. É um dinheiro jogado fora. É aí que o marketing entra, não só na publicidade, mas na estruturação daquele que quer fazer a publicidade. Vamos explicar, vou tentar ser simples. O marketing tem 4 variáveis, né? O produto, o preço, né? A capacidade de promover e o place, que é o local. Se você tem um local deteriorado, não adianta você fazer uma propaganda bonita. Se você não tem um preço, também você não é competitivo. E se o seu produto não tem qualidade, não adiantou nada. Então, existem até casos raros que você pega para um centro da cidade que estava deteriorado e alguém monta um empreendimento e consegue mudar o perfil até daquela região, influenciar uma região. Lógico. Mas é mais raro, né? Pode ser raro em alguns lugares, mas ele vem se tornando natural porque os espaços estão cada vez mais escassos e a concentração demográfica cada vez mais forte. Se eu tiver a capacidade de alinhar essas 4 variáveis que eu citei, um bom ponto, bons produtos, bons preços e uma promoção adequada, e às vezes você pensa que a promoção adequada é estar sempre nos horários nobres. Não. A própria estrutura, a sua atmosfera, o seu padrão de loja, ele já é competitivo. Aí você extrai
da variável promoção, mais 5 variáveis. Ferramentas de propaganda, ferramentas de promoção, ferramenta de relações públicas, ferramentas de marketing direto e o ser humano, que é o vendedor. Então, se você não capacitar um ser humano adequadamente, ele vai receber mal o seu cliente em função de uma comunicação que você fez. Então, trabalhar estrategicamente não tem a ver com grandes anunciantes, tem a ver com o grande carinho que aquele empresário pequeno tem com o negócio dele. Ele quer crescer, então ele precisa ser estratégico. Ele precisa confiar que as técnicas e a ciência estão em prol do negócio dele. E aí entram boas instituições como o Sebrae, que dá esse tipo de assessoria. Então, sempre que a gente pode recomendar, são assessorias gratuitas e, ao mesmo tempo, contributivas, onde adota-se uma empresa com o intuito dela crescer. Porque você não nasceu para ficar pequeno. Eu não conheço empresário que monta uma empresa para ficar pequeno. Ele quer se multiplicar, ele tem que pegar gosto pelo negócio. Quando é que ele desanima? Quando ele errou nessas variáveis que eu citei. E aí ele precisa de uma consultoria, de uma assessoria. E às vezes ele até tem um bom produto, tem um bom ponto, mas falta alguma coisa. Às vezes falta a gestão, faltam peças, e às vezes falta ser humano correto, capacitado para tocar o negócio. Ou seja, não é só dinheiro, porque também quem tem dinheiro gasta errado também, né? Tem muito empresário que às vezes está num determinado setor e por vaidade, por necessidade às vezes até de ter uma projeção que não tem, grande sucesso, por exemplo, na indústria, acaba entrando no comércio, entrando no varejo e na área de serviços e acaba torrando dinheiro. Você falou uma coisa que são bem diferentes, né? Dinheiro e recursos. Às vezes você, por uma questão foi despedido, tem um bom fundo de garantia, se aventura a montar um negócio, porque você tinha dinheiro, mas você não tinha recurso intelectual, você não tinha recursos técnicos, você não tinha logística, você não tinha uma série de variáveis. Então, recursos, muitas vezes, são confundidos com eu ter o dinheiro. Então, o dinheiro não é tudo. Agora, quando você tem estratégia de marketing, você faz dinheiro. Às vezes, quando você tem muito dinheiro, não tem acompanhamento, você acredita que fez estratégia de marketing adequada. Eu recebo essa semana no TVK o professor Laércio Ferreira, que é publicitário, professor universitário e que vai falar muito sobre o mundo da publicidade e esta economia que estamos vivendo, né? Como é que a publicidade pode mudar um pouco o panorama desse ciclo de crise que estamos vivendo. Nós vamos a um rápido intervalo comercial no nosso TVK, aqui no 24 da NET, na sua Interativa TV, e voltamos em instantes. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. Eu recebo esta semana no TVK, na sua Interativa TV, 24 da NET, o professor Laércio Ferreira, que é professor universitário e também publicitário. Enfim, a alma da publicidade corre pelas veias do professor Laércio. Aí nós nos preocupamos muito ao investir na publicidade em medir, né, televisão, rádio, nós temos pesquisa de audiência e você inovadoramente desenvolveu um sistema de medir, por exemplo, a gente passa ali na Avenida Washington Luiz aqui em Sorocaba, no outdoor da BR Outdoor, do querido Márcio e da Margot,
E a gente é anunciante até um pouco cardíaco, né? Sim. Você passa ali, estou vendo o outdoor da Interativa TV e estou me sentindo feliz e seguro. E o senhor desenvolveu uma técnica inovadora, né? Uma fórmula de medir audiência em outdoor. Como é que isso funciona? Como é que surgiu essa ideia? Surgiu há 3 anos, quando a Central de Outdoor me contratou como consultor para capacitação de profissionais. E a minha visão científica de militar o tempo todo em estudos, eu tive a sensibilidade e a luz de criar uma métrica, né, uma condição que fosse possível aferir a audiência das peças de mídia exterior e out of home. Essa metodologia chama InfoH e primeiro o caminho sempre foi defendê-la em congressos, né, que é a parte da ciência. Depois a minha empresa de consultoria se associa a um instituto de pesquisa que tem todo um ritual. No Instituto de Pesquisa não é uma empresa solta, é uma empresa que tem fé pública, então tem todo um caminho. É o Instituto Ingrácia Garcia, que tem mais de 25 anos de mercado. Então a minha metodologia virou um produto e ao mesmo tempo mudou completamente a vida dessas empresas que não tinham uma equiparação com rádio, TV, jornais e revista, onde já consagradamente você tem institutos de pesquisas bem renomados, como Ibope, Datafolha, IVC, enfim. E agora a mídia exterior e out of home passou a ter a sua aferição. Então, quando você cita, você cita que a Avenida Washington Luiz com a Dom Aguirre é algo que você conhece, porque você reside aqui. Então, ela notoriamente é uma via que tem muitos impactos e realmente tem uma audiência. Mas o anunciante nacional que está na Mas Central alguém de que Outdoor, esteja lá em Recife, Salvador ou em Porto Alegre, ele precisa conhecer. Então, o que foi desenvolvido e que eu tive a luz de desenvolver essa metodologia é que hoje é possível aferir qualquer audiência de qualquer via, de qualquer cidade do país, pela a face dela, seja um painel, seja um outdoor, seja um ponto de ônibus, seja uma banca de jornal, uma mídia... Um bus door. Bus-door, para quem não sabe, é aquele adesivo que você tem no ônibus. Aliás, se você for fora do Brasil, você não tem só no vidro traseiro. Em Londres, você tem publicidades na fachada inteira daqueles ônibus duplos de segundo andar. São 3 nomes distintos, né? Bus-door, back-bus, que é mais completa, e o envelopamento e a parte interna. Aí pergunto, né? Quer dizer, essa metodologia inovadora e esse setor enfrentou, especialmente no Brasil, no governo do ex-prefeito Gilberto Kassab, José Serra, naquela transição, um duro golpe, né, em função de se dizer existir a poluição visual, né? Eu tenho uma opinião pessoal que eu gostaria da sua análise, que muito mais do que o setor de outdoor, bus-door, enfim, toda a mídia exterior que acontece nas cidades, que podem a tornar bonita e também podem poluir, são as placas das empresas. E os políticos não têm coragem, às vezes, de enfrentar uma mudança de padrão. Você vê em determinadas avenidas aqui na cidade de Sorocaba, Antônio Carlos Comitre, por exemplo, que é a zona sul, uma zona nobre da cidade, as placas invadindo quase visualmente a avenida numa posição perpendicular. Ou seja, eu acho que isso grita. Se as placas gritassem, essas então gritariam ainda mais, porque cada um me parece querer colocar uma placa maior que o outro. Eu acho que isso polui mais a cidade do que a mídia exterior. Como é que esse setor tem um olhar no mundo, as grandes cidades, Barcelona, Nova York, como é que o que é adequado, o que é correto na cultura mundial hoje nesse sentido? Não é nem só mundial, porque o Brasil, na verdade, replicou aquilo que existe de melhor no mundo. Então, vamos dividir duas fases. Lá em 2006, foi longa, foi quase uma análise. Mas lá em 2006, existiu um momento que precisava de uma cisão, precisava repensar. Só que foi uma decisão mais unilateral e não foi uma decisão multidisciplinar. Então, as cidades que hoje adotam esse critério, eles ouvem de forma multidisciplinar publicitários, arquitetos, urbanistas, juristas, para que seja algo que tenha uma desincompatibilização ao longo do tempo, porque você demora 100 anos para destruir, você não constrói também em 100 dias. Então, a miopia de São Paulo, que foi um exemplo que hoje já mudou completamente, São Paulo está revendo, e já reviu, hoje você tem mobiliário urbano e teremos outras novidades em breve. Quando a gente fala mobiliário urbano, é ponto de ônibus, relógios, termômetros, enfim. Então, publicidade
técnica, ela é um componente cenográfico. Ela traz investimento ao município. Então, se você tem um topo de prédio, aquela publicidade está custeando aquele edifício. Vamos fazer o telespectador entender, quer dizer, existiu a propaganda, existiu o consumo, com a venda daquele produto ou serviço, nós vamos arrecadar mais, portanto o poder público recebe mais, com isso pode retornar ao cidadão com saúde, com educação, enfim, gerando emprego, porque quando a economia está vendendo se gera emprego. É esse o caminho e o papel do marketing. Eu vou te dar um exemplo claro, um edifício, esse é um exemplo real. Um edifício de 32 apartamentos, pagando um condomínio de R$800 por mês, ele deixou em 5 anos de consumir 65 automóveis, ou seja, a cada 2 anos e meio, as pessoas que moram no condomínio poderiam ter trocado seu carro. No entanto, custearam o condomínio. Poderiam ter comprado 11 mil pares de sapato. No entanto, custearam o condomínio. Aquela placa poderia estar custeando condomínio, reduzindo o custo do condomínio. Porque a partir do momento que, vamos supor, outro exemplo, em 5 anos eles poderiam ter construído 16 apartamentos populares. Por que isso não ocorreu? Porque uma legislação míope não entende que o topo de um prédio, uma empena cega, é um investimento que custeia a administração de um condomínio. Consequentemente, quem mora naquele condomínio usa o dinheiro para um consumo. Então, publicidade, além de ser cenográfica, é investimento. O que você comentou sobre o que nós chamamos de indicativo, que são os pontos de venda, o que entende-se hoje, principalmente eu participo de muitas audiências públicas de forma didática e fico muito grato por confiarem na minha didática. E uma guerra, né? Porque há um conflito, às vezes, entre o poder público e o comércio. Mas aí, um ponto neutro, didático, faz com que o político entenda, porque o político, muitas vezes, ele quer simplesmente a vitrine, ter feito um ato inusitado. Sim. E esse ato inusitado, hoje, ele precisa ser pensado. Então, vamos imaginar, uma loja, quando ela coloca uma comunicação perpendicular, ela está, talvez, prejudicando o seu vizinho, que automaticamente prejudica o outro. Quando você tira a comunicação perpendicular e coloca uma ordenação urbana, você cria um cadastro de anúncio, que a gente chama de CADAN, este mesmo usuário desse fundo de comércio, além dele passar a ser um contribuinte ao município, ele passa a ser um anunciante mais organizado e, ao mesmo tempo, um preservador de prédios históricos de década do século passado, década de 50. Então, muitas vezes você acredita que faz um negócio monstrengo, né, de metal, você está propagando a sua loja. No entanto, se você preservar uma arquitetura dos anos 30, 20 e colocar a sua marca dentro de uma disciplina que o município preconizou, você estará fazendo o seu papel. Já a comunicação profissional, que em função de tecnologia da informação, hoje se equipara às outras mídias e ao mesmo tempo você tem uma exposição muito forte, ela também cresce e faz um componente cenográfico. Porque uma cidade sem propaganda é uma cidade cinza, é uma cidade escura. E você pode trazer a publicidade como investidora em contrapartidas sociais, em que você cuida de um entorno, em que você coloca câmeras de vigilância nas próprias peças, que você cria um fundo para construir uma creche ao ano, por exemplo. Então nós temos casos no Brasil todo, e graças a Deus eu venho andando, né, dissertando sobre isso, onde você tem que enxergar a publicidade não como um agente poluidor, mas como um componente cenográfico e que traz divisas ao município e faz com que a sociedade consuma mais na própria cidade. Que o setor de publicidade, que os publicitários consigam fazer com que essa crise seja atenuada. Eu gostaria de falar horas consigo, né? Nós estamos encerrando nosso programa, mas com certeza agendaremos em breve para viver momentos ainda melhores aí com a retomada do crescimento na nossa região e no Brasil. Professor Laércio Ferreira, foi um prazer tê-lo no TVK. Eu agradeço, só para concluir a sua fala sobre a publicidade, todos os esforços para realmente mexer no posicionamento das empresas está através do marketing e da comunicação. Esse segundo semestre é um semestre que todo mundo se aquece e se divulga, porque ninguém quer fechar no vermelho, talvez no cor-de-rosa ou no laranja, e só a publicidade tira as empresas de uma zona talvez desconfortável. Tá aí, tá dada a dica do professor Laércio Ferreira, publicitário, professor universitário, e eu quero, obviamente, convidar você a participar e interagir conosco no TVK. Use o seu telefone celular, sua câmera fotográfica, mas se for usar o celular na posição horizontal, mande o seu vídeo, participe com a gente, faça uma declaração de amor, mande um filme que você teve no parque no final de semana em Sorocaba, na pista na ciclovia, na pista de caminhada, enfim, a sua viagem, sua festa de aniversário, o seu agradecimento, a sua homenagem a alguém que você gosta, ama, admira. Use e participe do nosso TVK aqui
aqui é Interativa TV 24 da NET. Nós voltamos no próximo programa, se Deus quiser. Nós estamos no Museu do Louvre, que tem 4 alas, e inclusive a mais importante é onde está a Mona Lisa, que tem a ala Richelieu. Nós temos no fundo a pirâmide, que foi construída no ano 2000, comemoração à passagem do século, e aqui ao fundo o Jardim de Tuileries, e lá atrás a gente vai ver o Arco do Triunfo. Museu do Louvre, Paris. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. O anunciante regional tinha, eu acredito hoje, no caso da nossa região metropolitana de Sorocaba, há muita gente de fora que está investindo na cidade, então a mentalidade mudou um pouco. Mas o pequeno anunciante, ele gostava de colocar, por exemplo, o outdoor onde ele passava com o carro. Se ele ouvir uma rádio, não importa se o produto que ele vende é para um outro público que não ele próprio ou pessoas que estão naquele target dele, né, com a idade dele, com a faixa de consumo dele. Então, assim, é uma decisão mais emocional. Isso está mudando, as escolas de marketing estão crescendo em todo o país, é um profissional altamente valorizado, vestibulares competitivos. Como é que você enxerga todo esse contexto? O que você comentou foi muito comum na década de 80, 90 e até o meados dos anos 2000, onde uma geração de empresário não tinha construído uma segunda. Então essa geração, eu até como um momento de conjuntura favorável, o consumo está aquecido, todo mundo começa a ser um grande player, consegue vender bem. As grandes empresas se incomodam com isso, só que elas possuem mais caixa, existe mais margem de lucro. Esses momentos desconfortáveis que a gente denomina de crise é uma grande oportunidade para grandes marcas recuperar o que perdeu para as pequenas, porque as pequenas não trabalham com planejamento. Porque não tem capacidade de financiar o seu cliente e outras coisas mais. Talvez, até pela característica do pequeno médio empresário de interior, de qualquer parte do país, não só aqui da sua região, é uma característica muito mais de sentimento, muito mais de percepção e pouca investigação e pouca gestão. É aquilo que você dizia, o anunciante nacional, ele tem toda uma capacidade técnica, ele faz uso de pesquisas. Tudo. E Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. TVK desta semana recebe o professor universitário e publicitário Laércio Ferreira, que fala muito sobre publicidade, sobre marketing, que obviamente vai nos apoiar para vencermos a crise. Muito bem, acompanhe o nosso TVK também com a participação de Urbano Martins e a crônica da semana. Que ela tinha uma decisão muito emocional, mais cardíaca, muito mais achismo e pouca técnica. Empírica. Porém, as instituições de ensino, sejam elas de qualquer função, né, como comunicação, marketing, administração, economia, criou uma nova geração com projetos técnicos premiando, né, dentro do conteúdo programático, que a investigação e as decisões de gestão elas não são mais emocionais, elas são absolutamente técnicas. Então houve uma mudança muito significativa na última década, onde você encontra marcas que de repente saem de uma loja para uma micro-rede já de 10 lojas, 15 lojas, 5 lojas, porque já é fruto dessa nova geração de gestores, onde a sucessão, que era emocional, passou por uma sucessão técnica. Esta semana no TVK eu recebo o publicitário, professor universitário Laércio Ferreira. Laércio desenvolveu trabalhos específicos, mas eu quero aproveitar nesse momento de crise que o Brasil vive, né,
usar essa experiência no marketing, que vem, como conversávamos, da origem da guerra, né? Como é que você constrói ou desconstrói um produto? Como é que você analisa em tempos de crise o papel da publicidade e do marketing, Laércio? É um prazer tê-lo no nosso TVK. Eu que agradeço, Kiko, o convite. Olha, o marketing, ele busca oportunidades, seja no momento em que a economia esteja aquecida, seja no momento mais desconfortável, como nós estamos vivendo, né, o país. As grandes empresas sabem descobrir espaços e crescer nesse momento em cima de pequenas empresas, porque as pequenas empresas